Sejam muito bem-vindos, pessoal, à plataforma de treinamento A3. Aqui é o professor Márcio Araújo falando. Eu estou muito feliz de encontrá-los aqui neste importante treinamento de metrologia básica. Nosso treinamento será dividido em diversos módulos. Eu tenho certeza que vocês irão aproveitar muito este conteúdo que nós preparamos para vocês. Pessoal, vamos iniciar então o nosso treinamento e com a aula de hoje. Pessoal, inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso conteúdo rapidamente. Então, esse vai ser o nosso conteúdo, instrumentos convencionais de medição, né? Então, são esses aí os equipamentos que nós vamos conversar ao longo desse treinamento, ok? Inicialmente, pessoal, nós vamos entender um pouquinho a história do metro. Como que nós chegamos cientificamente no metro e na unidade de medida que nós precisamos hoje no mundo corporativo, né, que é o milímetro. Então, inicialmente, pessoal, a definição do metro, como que ela se deu, né? Milhares de anos atrás, a humanidade ela sentiu a necessidade de começar a ter um padrão de medida, né? Para poder construir as cidades daquela época, né? Construir móveis, né? Roupa também naquela época, né, que se iniciou a construção, né, a confecção de roupa, né, inclusive armamentos também, né. Então era necessário a humanidade, né, as pessoas daquela época definirem um padrão de um tamanho, né, era um tamanho. Mas os anos passavam, pessoal, e esse tamanho ficava difícil de mantê-lo, né, porque não existia uma regra. Era cada povo naquela época tinha a sua forma de dimensionar aquilo que eles necessitavam, né? Então, na medida que os anos iam passando, até mesmo da própria nação, do mesmo povo, ia ficando complicado, né? As dimensões, dimensionar os objetos, né? E os povos foram aumentando e essa dificuldade também foi aumentando, porque não se tinha um padrão, né? Até nós chegarmos na nossa época, né? Séculos XIX, né? 18, 19, já tivemos uma definição mais científica ao longo da humanidade evoluir na ciência, né? Cálculos matemáticos, então foi possível definir com precisão e a nível internacional a medida padrão que hoje nós conhecemos como metro. Mas vamos ler um pouquinho esse texto aí, pessoal, e vamos entender um pouquinho cientificamente como que nós podemos chegar no metro e depois no milímetro. Pessoal, essa história, né, é o resumo do resumo, tá certo? Mas vamos dar um fundo histórico. Olha. Através dos séculos, houve muitas tentativas de definir o metro. E além da definição, era necessário estabelecer uma distância padrão, que serviria de base para outras dimensões. Abaixo segue a definição moderna aceita no Sistema Internacional de Unidades, do SI. Esse sistema internacional, pessoal, do SI, é o sistema métrico que todos os países associados a esse órgão internacional adotam o sistema metro como referência, ok? Nós temos também o sistema de polegada, mas o sistema métrico é dentro do sistema SI. Então, o metro, pessoal, ele é definido de duas maneiras, cientificamente de duas maneiras, né? Então, primeiro, ó, é a distância que a luz percorre do vácuo em um espaço de tempo na qual corresponde a 1 dividido por 299, 792, 458 segundos, né? Essa é a definição dada pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Há também outra definição do ano de 1791 da Academia de Ciências Francesa, que define o metro como sendo a 10ª bilionésima parte de um quarto do meridiano terrestre. Ou seja, sabemos que a ciência, sabemos pela ciência que a Terra possui um perímetro de 40 mil quilômetros e que um quarto desse perímetro é 10 mil quilômetros. E se dividirmos por 10 mil, temos 1 quilômetro.
ou 1.000 metros. E se dividirmos esse valor por 1.000 metros, né, por 1.000, né, temos 1 metro. Medida padrão de referência em metrologia no SI. Ok? Então, pessoal, com essa definição, nós temos o metro, certo? Nós temos o metro. Veja mais alguns detalhes de umas particularidades de como manter esse tamanho, né? Esse tamanho padrão que é 1 metro. Vejando a nota aí, ó. Essa definição de tamanho de metro só é válida em temperaturas controlada e constante de aproximadamente 20 graus Celsius e umidade relativa do ar de no máximo 55%, ausência de vibração, etc. Pessoal, é óbvio, né, que esses dados, né, de laboratório, dados de laboratório, tá certo? No dia a dia, pessoal, essas especificações, essas referências de temperatura e umidade, elas podem variar um pouco, né? A temperatura pode chegar a 21, 22 graus, 19, né? Que não vai atrapalhar a nossa medição para o mundo corporativo na prática, né? Nas indústrias, né? E essa a unidade relativa também do ar também não vai atrapalhar muito, não nos vai atrapalhar se ela variar um pouquinho, correto? Então, essas especificações é de laboratório, é científico essas definições, ok? Então, para o nosso treinamento, adotaremos a distância padrão de 1 milímetro, pessoal, tá certo? Para nós medirmos as nossas peças, os nossos produtos, né? No mundo corporativo, qualquer que seja ele o segmento, tá certo? Então, em especial, o instrumento de medição, pessoal, é o milímetro que acaba sendo a nossa referência no dia a dia, ok? Para nós entendermos um pouquinho mais, pessoal, dá uma olhadinha então nessa figura. Nós temos aí o nosso planeta Terra, né? E esse quadradinho aqui, olha, toda essa área aqui, pessoal, esse círculo aqui, olha, ele é um perímetro de 40.000 quilômetros, tá certo? E 1/4 é 1 dividido por 4, nós temos essa área laranja aqui, olha, tá certo? Então, se nós pegarmos 40.000 quilômetros, que é o nosso perímetro total da Terra, dividimos por esse pedacinho aqui, ó, por 4, na verdade, né? Por 4, nós temos esse pedacinho que vai nos dar 10.000 quilômetros, pessoal. Tá certo? E se nós dividirmos por 10, nós temos 1.000 quilômetros. Dividimos por 10 novamente, 100 quilômetros. Dividimos por 10, temos 10 quilômetros. Dividimos por 10, nós temos 1 quilômetro. Se nós dividirmos por 1.000, nós temos 1 metro. E se nós dividirmos 1 metro por 1.000, nós temos 1 milímetro. É esse 1 milímetro, pessoal, que é o que nós utilizamos no mundo corporativo para fazer as dimensões dos nossos produtos, tá certo? E aí aonde entra, pessoal, os instrumentos de medição que também são projetados para ter a sua medida padrão de 1 milímetro, tá certo? Então aí, esse 1 milímetro é o que nós precisamos para medir as nossas peças. Mas, pessoal, existem peças que têm dimensões quebradas, né? Isso é comum, normalmente, né? É normal isso, né? 1 milímetro e mais um pouquinho, né? 1 milímetro, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e assim por diante. Então, para isso, pessoal, vamos finalizar a nossa aula hoje e na próxima aula nós vamos ver as escalas, né, e resoluções. O que é uma resolução? E aí nós vamos começar a entender as medições quebradas, né? 1 milímetro e mais alguma coisa, né? 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, né? Então, na próxima aula nós vamos iniciar essas questões um pouco mais detalhadas e ver também como é que nós chegamos nesses valores que está descrito lá no instrumento de medição, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Nós vamos então estudar um pouco sobre escalas e resoluções. Eu te espero na próxima aula, pessoal. Até lá.